Você já reparou como a juventude de hoje parece perdida? Não falo isso como crítica vazia, mas como uma constatação. Muitos jovens não se importam mais com valores, não se preocupam em desenvolver virtudes como disciplina, caráter, respeito ou até mesmo responsabilidade. Ao contrário, o que vemos em muitos lugares são comportamentos impulsivos, vidas sem limites, gente que trata a devassidão como se fosse liberdade e a perversão como se fosse diversão. O problema é que a maioria não percebe que essa fase, que parece só brincadeira ou apenas um momento de vida, cobra um preço alto lá na frente. Quando chegam à vida adulta, muitos olham para trás e percebem que acumularam desonra, escolhas ruins e relacionamentos quebrados. E aí não entendem por que estão infelizes, por que sentem tanta solidão, por que mergulham em depressão ou porque a vida parece um fardo sem sentido. Isso não é só impressão. Os números mostram isso claramente. Pesquisas recentes apontam que a geração atual é a mais deprimida e ansiosa de todas. O número de diagnósticos de transtornos de ansiedade, depressão e outras doenças emocionais nunca foi tão alto. Também é a geração que mais se sente solitária, mesmo sendo a mais conectada digitalmente. É curioso, nunca estivemos tão perto por meio de telas, mas nunca estivemos tão distantes de verdade. Outro dado importante, jovens de hoje fazem menos sexo do que gerações anteriores. Pode soar contraditório em uma era de tanta exposição, mas é real. Muitos estão tão presos em relacionamentos superficiais, em pornografia ou em isolamento digital, que já não constroem laços reais. O que era para ser intimidade virou apenas consumo. E além disso, é uma geração que tem se envolvido mais com ideais extremistas, sejam políticos, ideológicos ou comportamentais. É a busca desesperada por identidade, por pertencimento. Só que em vez de encontrar solidez em princípios, muitos mergulham em radicalismos, porque já não existe um alicerce de valores. A Bíblia já alertava sobre tempos assim. No livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 4, está escrito: Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Não é difícil ver como esse retrato combina com muito do que vivemos hoje. O egoísmo tomou conta, a busca por prazer momentâneo virou prioridade, e virtudes como honra, disciplina, paciência e amor ficaram de lado. O resultado? Uma geração doente, quebrada por dentro. E isso tem uma lógica simples. Quando você vive apenas para satisfazer desejos imediatos, inevitavelmente colhe vazio. Pode até parecer divertido por um tempo, mas cedo ou tarde, vem a conta. O prazer passa rápido, mas as marcas das escolhas ficam. O jovem que não se preocupa em construir caráter hoje, muitas vezes se torna um adulto que não consegue sustentar relacionamentos, que não encontra propósito no trabalho, que se sente perdido na vida. Provérbios 14:12 traz uma reflexão forte sobre isso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Isso significa que nem tudo o que parece liberdade é de fato liberdade. Às vezes, o que parece ser diversão é, na verdade, uma armadilha. Muitos jovens acham que estão vivendo intensamente, mas na prática estão se destruindo pouco a pouco. O pior é que boa parte não percebe que está sendo manipulada. Existem indústrias inteiras que lucram com essa desordem. A pornografia, por exemplo, é uma máquina bilionária que se alimenta da fraqueza dos jovens. O mesmo vale para o vício digital, para o consumo exagerado, para ideologias que tiram a autonomia de pensamento. Quanto mais perdido o jovem estiver, mais fácil de controlar e explorar ele se torna. E no meio disso tudo, a vida espiritual é deixada de lado. O coração vai ficando endurecido, a mente vai se tornando confusa e a alma começa a sentir um vazio que nada consegue preencher. A geração atual tenta se anestesiar com distrações, mais séries, mais redes sociais, mais consumo, mais vícios. Mas quando a noite chega e o silêncio aparece, o vazio continua lá.
Talvez você esteja ouvindo isso e se reconheça. Talvez viva no meio dessa confusão e já tenha percebido que esse estilo de vida não traz paz. Talvez você já tenha experimentado a tal liberdade que o mundo oferece e descobriu que no fundo só trouxe cansaço e vergonha. Se esse for o seu caso, eu quero te dizer, ainda há tempo de mudar. Romanos 12:2 nos dá um conselho direto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um chamado para não viver como todo mundo vive só porque parece normal. É um convite a renovar a mente, a mudar de direção, a descobrir que existe uma vida diferente, com mais propósito, mais sentido e mais paz. Mas como começar essa mudança? Primeiro, é preciso assumir que está no caminho errado. Não adianta mascarar. Se você olha para a sua vida e percebe que está acumulando desonra, que sua mente está cada vez mais pesada, que seus relacionamentos não dão certo e que sua fé está fraca, isso já é sinal de que precisa mudar. Reconhecer é o primeiro passo. O segundo passo é romper com o ciclo. Isso significa parar de alimentar o que destrói você. Pode ser cortar o tempo gasto em redes sociais, pode ser buscar ajuda para largar a pornografia, pode ser se afastar de pessoas que te puxam para baixo. Cada escolha é um tijolo para reconstruir a sua vida. O terceiro passo é substituir o vazio por coisas que tragam crescimento. É alimentar sua mente com coisas boas, leitura, conhecimento, amizades verdadeiras, fé. É deixar de lado o que adoece e se aproximar do que cura. E por último, é acreditar que existe esperança. Talvez você olhe para trás e veja anos desperdiçados. Talvez pense que não tem mais como recomeçar. Mas Deus pode restaurar a sua vida. O livro de Joel 2:25 traz uma promessa linda. Restituirei os anos que foram consumidos. Isso significa que aquilo que você perdeu pode ser reconstruído. Que mesmo que a sua juventude tenha sido marcada por escolhas ruins, ainda existe chance de escrever um novo futuro. A verdade é simples. O mundo pode estar perdido, mas você não precisa estar. Você pode decidir hoje viver de forma diferente. Pode escolher trilhar o caminho da virtude, da disciplina, do amor e da fé. Pode escolher deixar de ser parte da estatística e se tornar alguém que inspira mudança. Se você está ouvindo isso e sente que é hora de mudar, não ignore esse chamado. A vida não precisa ser um ciclo de vazio. Você pode recomeçar, pode reconstruir, pode encontrar sentido. E cada passo que você der hoje será um investimento no adulto que você vai se tornar amanhã.